Olá, boa noite para todos. Gostei, o povo hoje está animado. E Jesus nos abençoe. É um motivo de aquela alegria que contagia, aquela alegria que envolve a todos nós nas noites de sexta-feira. Que Deus nos abençoe no nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos. A gente inicia endereçando aquele abraço de sempre aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, também aos teleouvintes da Rede Brasil Espírita de Maceió, que nesse momento acompanha ao vivo através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar e endereçar um abraço agradecido a todos aqueles companheiros do Movimento Espírita de Maceió que nos acolheram na última semana. Foi um encontro inesquecível. Na sexta-feira passada, nós tivemos na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, enquanto vocês estavam aqui com o Dorinato, né, a gente agradece o Dorinato, a presença dele. Estávamos também falando do Evangelho lá. E no sábado de manhã, nós estivemos presentes na Bienal do Livro, a Bienal Internacional de Maceió, a 7ª Bienal. Na parte da manhã, nós fizemos um estudo em torno do Livro dos Espíritos, inclusive o vídeo está disponibilizado no site da FEAC, nos blogs da FEAC, no Facebook, quem se interessar. Então, meu carinho, meu agradecimento a todos aqueles que nos acolheram lá em Maceió. E, muito a propósito, né, eu estava ali na sala com o Igor, com o Marco Aurélio, e recebi uma mensagem do WhatsApp, que hoje teve uma palestra da Yasmin Madeira, que foi muito concorrida, o pessoal gostou bastante, e eles parece que nesse momento eles estão reunidos e assistindo a transmissão agora da FEAC. O nosso querido Marquinhos, e a esposa dele, Denise, que junto com o Leôncio nos acolheram lá. Então eu envio um abraço aos nossos amigos que estão dividindo esse estudo conosco, essas vibrações lá na cidade de Maceió. E espero poder voltar para comer mais uma peixada, porque teve essa parte também, né? Teve lá os camarões, né? Me levaram num restaurante e perguntaram: o Carlos Alberto, aqui tem comida mineira? Eu falei assim: comida mineira eu como em Minas. Então fui lá, né, saborear o peixe do litoral, é uma cidade muito bonita. Eu não conhecia Maceió, eu considero agora, conhecendo quase todas as capitais, Maceió é uma das capitais mais bonitas do Nordeste, uma praia belíssima. Não dá vontade de voltar, não. Mas eu não tenho merecimento de estar com eles. Vamos voltar para essas terras que deveriam ser as terras mais irrigadas do Brasil. E nós vamos lutar para que continue sendo. Irrigar o Brasil com água, com limpidez, com ética, com seriedade, com educação e, acima de tudo, com o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Bom, gente, estudo o Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857, dividido em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando na primeira parte, que envolve os aspectos filosóficos da doutrina espírita. Estamos no capítulo 2º. Há 15 dias atrás, nós trabalhamos a questão 24 a 26. Então, eu vou iniciar a leitura a partir da questão 26 até a questão 28. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas eu peço a vocês que tenham paciência, porque a gente faz a leitura e depois a gente volta repassando aqueles elementos que possam
nos ajudar no encontro dessa noite, que trata da temática chamamento divino. Vamos lá. Chamamento divino, aí divino, em homenagem. Vamos lá, questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Pergunta 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como um elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Assim, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Viu que o assunto não é simples. Mas nós vamos tentar simplificar, para ficar inteligível. Há 15 dias atrás nós fizemos um estudo e demos o título a ele de Trindade Universal. Estão lembrados? Trindade Universal. Deus. Na próxima encarnação eu vou pedir para vir destro. Dessa não deu não. Canhoto eu fico na frente. Deus, porque é deselegante estar de costa. Espírito e matéria. Eu fui questionado, me mandaram um e-mail. Não, falei bobagem. Em Maceió, o Gino assistiu o estudo, eu falei para um público bem eclético, né? Eram pessoas, existem muitos espíritas no auditório, mas muitos simpatizantes. E alguns curiosos, que estavam na Bienal, tinham uma palestra, ficaram sabendo e entraram. E nós fizemos uma apresentação rápida sobre o Livro dos Espíritos, a didática do Livro dos Espíritos. E teve um dado momento eu falei sobre a Trindade, rapidamente, Deus, Espírito e Matéria. Aí um companheiro que não é espírita, espiritualista, ele disse assim, mas teve uma coisa que eu não concordei não, porque você separou Deus de Espírito. Como assim, se Deus é Espírito? Bom, eu ia gastar umas 78 encarnações para explicar isso para ele. E foi no final do estudo. Então, a gente carinhosamente
Temos uma explicação bem ligeira. Porque a indagação dele é extremamente natural. Porque Deus é espírito. Não é verdade? Isso para nós é mais do que claro. Porque se ele não fosse espírito, ele seria o quê? Matéria. Não é a Trindade? Porém, ele está, em tese, vamos dizer assim, a parte do processo. Eu queria que vocês entendessem dessa forma. Vamos parar a evolução e tirar Deus do processo. Vamos falar agora da dualidade que define espírito e matéria. Para que surgisse o espírito e a matéria, o início de tudo foi Deus. Certo? Então Deus, que nós estamos longe de entender, que nos falta elementos, tá? Não é porque é mistério, que as coisas de antigamente, né? Isso é um mistério, aí, então tá bom, fecha o livro. Não, é porque falta elemento. Tanto que Kardec dá uma dica extraordinária. Se você quiser estudar Deus, estude a obra dele. Porque quanto mais você estudar a obra dele, mais você vai se aproximar dele. Você vai ver o tanto que ele é perfeito, estudando a perfeição da natureza que o homem insiste em sujar, em bagunçar. Só para... Eu sei que você queria que eu falasse isso. Vamos lá. Então ele criou. O fluido cósmico universal, que os espíritos estão se referindo aqui, é um tipo de matéria. É um fluido. É a matéria na sua gradação, nas suas primeiras expressões. A ideia é mais ou menos essa. É matéria. Desta matéria primitiva é que a tabela periódica vai se dinamizando. Deu aí? Qual que é o primeiro elemento da matéria da tabela periódica que nós conhecemos na Terra? Hã? Qual é o primeiro elemento? Gislene, pode procurar no Google. Procura no Google. Dora. Olha, eu não vou responder. Eu vou agora dar boa noite. Oi? Oxigênio. Tá bom? Ela tirou meu embalo, mas tudo bem. Que eu ia falar assim, eu ia dar boa noite pro pessoal do chat. Marco Aurélio, boa noite. Eu tenho que cumprimentar, eu esqueci de cumprimentar. Boa noite, Bé. Boa noite a todos os nossos amigos aí. Dê para eles a oportunidade de eles se manifestarem. Ok. Fala que isso é uma tarefa que eu estou dando. Para eles não ficarem só sentados. Tá certo. Só acompanhando. Então, nós vamos do elemento mais simples da tabela, tá? O oxigênio, certo? O fluido cósmico universal. A tabela vai na sua progressão até atingir qual que é o último elemento da tabela periódica? Urânio. Certo? Ok? Então vamos pensar no fluido cósmico universal como um elemento mais simples dentro dessa escala. Ficou claro? É muito simples. Só que nós ainda não temos elementos para decompor, para chegar nesse patamar. Esse nível de matéria primitiva é o fluido cósmico universal. Ok? O que os espíritos estão nos explicando aqui nessa questão? Deus não está fora. Na realidade, o espírito e a matéria estão dentro do universo divino. Ficou claro? Não existe separação. Por isso é que Hermes, lá atrás no Egito, dizia assim, que o universo é mental. Olha que beleza. Isso há mais de 4.000 anos atrás. O universo é um todo mental. A definir que tudo está dentro
do pensamento daquele que nós chamamos como Deus, independente da terminologia. Então Deus não é o Criador, um elemento que tem uma importância apenas para religiosos. A partir da inteligência dele é que tudo surgiu. Portanto, se as religiões, os ateus, a ciência, concebem Deus ou não, não importa, porque foi ele o Criador. Ficou claro isso aí? O fluido cósmico universal é uma matéria, portanto, na sua legitimidade, na sua primitividade, que dá a liga, que faz com que a matéria conhecida por nós seja gerenciada pela própria expressão do pensamento divino. Confuso, né? Difícil. Deu para pegar? Então nós temos a nossa matéria conhecida. Vamos à nossa estrutura do corpo? Nós temos moléculas, né? Nós temos células, e temos toda essa estrutura. Vamos por aí. O que faz a ligação, o que dá vida a essa matéria, é o fluido primitivo. Por isso é que ele é tratado como fluido também, um fluido vital. Ficou claro? Fluido vital. Quando nós desencarnarmos, quando o espírito deixa o corpo de carne, deixará de haver uma sustentação vital para toda essa estrutura, e por isso ela falece, ela morre, literalmente. E ela morrendo, haverá uma transmutação dessa energia, para que essa energia retorne para a natureza. Ficou claro isso? Então não temos que nos preocupar. Então o pensamento divino, a inteligência suprema do universo, sustenta todo o universo através do fluido cósmico universal. O som, ele precisa de qual elemento para que ele se propague? O ar. Oi? Louvado seja Deus, né? Porque não lembrar o princípio mais simples da tabela periódica, eu vou ter que conversar na diretoria da escola Tiradentes. Mas aí é que está o problema da educação. Da educação, da filosofia e da ciência. Sabe o que eu quero dizer? Especialização. A especialização mata. Ela é importante, mas a especialização nos faz esquecer os princípios fundamentais. Deu aí? Pegaram lá? Eu fiz uma consulta há pouco tempo com um médico. Ele deve ter uns 80 e bordoado. Aqueles médicos antigos, que a consulta com ele é quase um parto. Que ele analisa do fio de cabelo até a unhazinha encravada do dedinho do pé. Porque eles, na época, até pelas necessidades, etc., eles tratavam do todo. Carlos Alberto, mas a especialização é que vai dar subsídio para o entendimento mais detalhado. Tudo bem. Só que, quando especializamos demais, nos desvinculamos do todo. Mas não tem problema. Porque na evolução, você especializar, amanhã, essa especialização vai te convidar para uma outra especialização, para uma outra especialização, para uma outra especialização, para você voltar a analisar o todo. Graças a Deus, Dora. A Dora vai dar bem que tem muitas encarnações. Você já imaginou? Você já imaginou? E você sabe de quem que é essa reflexão? Você sabe de quem? Por exemplo,
Você me permite? Abrir, por exemplo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos achar aqui rapidinho. No capítulo... Vamos para o capítulo 15? Vamos ver. Quer ver? Olha que interessante. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui. Ele diz assim. Só um pouquinho. Paulo de Tarso vai dizer assim. Todas essas coisas estiverem sujeitas também, filho de... Tá. Aqui. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo nosso Senhor Jesus. Se como homem combati em Éfeso, taraná, aí ele vai dar algum toque sobre a vigilância, aí ele vai falar assim, bom, mas então é necessário, se existe a morte e a ressurreição, a pergunta é, como ressuscitará os mortos? Aí ele responde assim, em que corpos virão? Aí ele diz assim, insensato, o que tu semeias, se não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aí, ele vai falar dos corpos da terra, dos corpos celestiais. Aí, por fim, ele vai dizer assim, que o primeiro homem é carnal. O segundo homem é espiritual. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Aí ele vai continuar, não se preocupe que eu vou explicar. Aí ele vai dizer assim, por fim, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A definir que a morte, que o aguilhão do espírito é a morte. Porque a morte é uma oportunidade para um renascimento. Então, se nós estamos falando de matéria e de espírito, prestem atenção. Nós primeiro lidamos com uma matéria mais robusta, mais solidificada, para gradativamente a gente aprender a lidar com uma matéria mais sutilizada. Deu aí? Então, se eu antes estava falando do detalhe da especificação, eu estou tentando trazer o seguinte pensamento, que você reencarna com um projeto. Esse projeto define uma missão que vai ter que ser implementada, vivenciada, levada até os seus objetivos. Cada movimento da sua vida é um convite para você conhecer, relembrar esta missão que você assumiu. Cada momento em que você descobre o que você tem que fazer, a novidade, aquilo que antes era importante para você, passa a ser a base para a notícia nova que você está recebendo. Essa notícia nova que você está recebendo é um convite para você viver, ter um modus operandi diferente. Nossa, está complicando. Mas não, eu vou explicando devagarzinho. Então, se hoje eu entro para a escola, eu dei essa volta tudo por conta da Dora. Eu entrei no Colégio Tiradentes para cursar o primeiro ano. É o primeiro ano fundamental? É assim que fala? Primeira série? Não. São vários fatores. Vamos resumir. Fundamental 1 e 2. Tá. Eu quero o fundamental. É o 1. Pré-primário. O pré-primário. Você vai começar a ter noção de tudo. No bloco. Você vai... Aí, à medida que você for caminhando, a vida vai te convidando para particularizar. O bloco vai ser destrinchado. No início, uma síntese, uma semente. Essa semente vai encontrar uma terra para que ela possa
começar a produzir e se tornar amanhã uma árvore frutífera. Essa árvore frutífera passará a ter um papel importante na própria proliferação, na própria perpetuação daquela espécie, não é assim? Então, quando eu venho aqui na Terra e vou estudar as propriedades sólidas da matéria, eu, ao mesmo tempo, sou convidado para estudar a matéria no seu estado líquido. Serei convidado a analisar a matéria no estado gasoso. Deu aí? Para chegar num ponto de começar, chegar na condição de estudar as partículas subatômicas, a divisibilidade do átomo. Eu vou sair do plano da matéria e trabalhar a questão da energia. Aí eu vou ter condição de entender que energia é luz coagulada. Papagaio, hein? Para onde que eu entrei? Mas não tem problema. É para bagunçar o correio, depois a gente conserta. Luz coagulada é energia. Luz coagulada é energia. Mas eu ainda discuto a questão da energia material. Eu estou caminhando devagarzinho para refletir aqui numa reunião espírita sobre energia espiritual. Para que eu possa falar de energia espiritual, eu tenho que conhecer essa energia material. Não é assim? Acendeu a luz. Aí eu apago a luz e falo assim, olha o tanto que a luz é importante. Aí eu acendo a luz, aí você se realmente a luz é importante. O que a vida está fazendo conosco? Para a gente vir aqui estudar espírito e matéria, fluido cósmico universal. A vida está oferecendo para nós uma série de convites para que a gente possa entender a importância da matéria, a vida material, nosso corpo, os elementos sólidos, fluídicos, gasosos. Mas também eu preciso de verificar que existe alguma coisa que está para além do que a vida na Terra concebe, que é a realidade espiritual. Por isso é que eu estou na casa espírita. Eu não vim aqui estudar os elementos da matéria, porque isso aqui é competência da ciência. Mas eu vim aqui porque a ciência não resolve uma série de questões pessoais desafiadoras da minha realidade como um ser. E essa realidade como um ser espiritual começa a dizer para mim que existe algo que está ainda escondido. Existe treva na minha frente, embora eu esteja diante da luz física. Que treva é essa? A ignorância. Treva, só ia falar isso? Treva é ignorância. Porque a partir do momento que a gente começa a compreender a vida, o que é treva passa a receber um investimento, um endereçamento da luz. Deu aí? O endereçamento da luz. Aí vamos ser práticos. Você está com um problema sério com seu cunhado. Nossa, mas seu cunhado dá trabalho demais para você. A sua relação com seu cunhado é complicada. Aí você chega aqui, por exemplo, no atendimento fraterno na casa espírita. Olha, se tiver alguém para te ouvir, pode ter certeza que você vai descascar o seu cunhado. O meu karma é meu cunhado. Aí vem alguém do atendimento fraterno, vai te ouvir, que esse é o papel. Aí eu queria até dizer que atendimento fraterno não é confessionário não, tá? Não precisa dar detalhes. Olha que ótimo, né? Olha que bonitinho. O atendimento fraterno não é confessionário, é uma ambiência em que as pessoas têm a oportunidade de buscar, de desabafar alguns aspectos para ser orientado à luz da doutrina espírita. Deu aí? Deixa eu só tirar porque ele vai percorrer o caminho dele. Ele vai ter oportunidade, então, de
Abriu o coração. Por quê? Ele está diante de uma nuvem de treva. O problema é a treva. Deu? Aí vem alguém e vai ouvi-lo. Aí ele vai contar, no final, esse alguém, à luz da doutrina espírita, vai dizer o seguinte: meu irmão, o que a doutrina espírita pode dizer para você? A doutrina espírita pode apresentar para você alguns pontos importantes, como todos nós estamos num processo de aprendizado, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é pior do que o outro, e etc. A proposta do Evangelho é que nós possamos pacificar o nosso coração, e etc. Vem cá, vem estudar a doutrina espírita conosco. O nosso ambiente aqui é um ambiente de amigos. Você vai se sentir acolhido, não tenha dúvida. É o que nós podemos oferecer. Costuma a pessoa falar assim, mas não vai dar jeito, meu cunhado? Não. Esquece o seu cunhado. Vamos pensar em você. O que nós estamos didaticamente fazendo? Estão convidando a pessoa para sair de uma nuvem de treva. E estamos dizendo assim, ó, aqui tem uma luz. Mas eu não vou falar tecnicamente para ela que a mente é um espelho, que tem que refletir a luz do Cristo. Ela não vai entender patavina. Não vai entender absolutamente nada. Mas eu vou trabalhar com ela com os elementos materiais que ela consegue perceber. Que elementos materiais que ela vai estudar na casa espírita? As propriedades da matéria? Pode até ter alguns eventos que favoreçam. Mas não é o papel da doutrina espírita entrar nos meandros aqui, porque nós vamos escorregar em terrenos que a gente nem tem competência. Porque a competência é da ciência do mundo. E existem pessoas extraordinariamente inteligentes e preparadas para isso. Pegou, Gerson? Mas a matéria que nós vamos trabalhar com essa companheira é falar do cunhado, da casa dela, falar das lágrimas dela. Não é matéria? Ela não está trabalhando com a matéria? O espírito dela. E Deus disse, olha o que eu vou falar. E Deus disse, estou repetindo o texto de Moisés, haja luz. E a luz foi feita. Ah, Carlos Alberto, mas aí ele estava criando o universo. Ok, mas ele não é pai? Ele não é a inteligência suprema do universo, que inclusive criou o espírito, que é uma inteligência relativa? Ele é a inteligência absoluta. Nós somos inteligências relativas, em busca da evolução, em busca da perfeição. Não foi Jesus quem respaldou o Antigo Testamento no capítulo 10 do Evangelho de João? Sede vós perfeitos, ou melhor, vós sois deuses. Vós sois deuses. Está no Antigo Testamento. Mas em outro momento ele diz assim, sede vós perfeitos, não se assuste com o que eu vou dizer, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu queria perguntar se vocês pegaram a dica do ensinamento de Jesus. Vou repetir, pela terceira vez. Sede vós perfeitos. Como perfeito não era e nem vai ser, como é o vosso Pai Celestial. Certa feita eu falei esse texto numa reunião com os jovens, aí eu gosto muito de falar para os jovens. Primeiro que me dá uma saudade de lembrar aquela época boa nossa, né? A gente vai envelhecendo, mas não dá conta deles demais também, né? Porque é um pique deles. Mas eles são inteligentíssimos. Mentes brilhantes. Precisa de Jesus, mas são mentes extraordinárias. Aí o companheiro disse assim, mas Carlos Alberto, como é que eu posso? Eu, espírito em evolução, e eles vão no pé da letra. Eu, espírito em evolução, atrasado, cheio de dificuldade, na escala espírita, eu sou lá da ralé, né? Não era isso que eu ia falar, não, da rapa do tacho, no interior eu falei a rapa do tacho. Como é que eu vou ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial?
Aí eu disse, meu amigo, você me deu tudo que eu precisava. Por quê? Você viu como é que você falou? Não. Vou repetir. Aí eu encenei. Porque perfeito é o vosso... O seu erro está aí. Porque nós não estamos nos referindo, já que você fez essa cena toda, ao Pai Celestial, Criador do universo. Não é a Ele que Jesus está se referindo. Pegou a dica, Márcia? Ele está dizendo, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Explica, casamento, não estou me aguentando aqui na cadeira. É muito simples. Vocês se recordam de Jesus na cruz? Naquele momento extremo de dor, que ele assim disse, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Por que que, quando Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, vai nos ensinar a orar, e aí ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Estão lembrados? Então existe aqui frases bem diferenciadas. Quando ele está entre nós, quando nós estamos buscando aprimorar o nosso mundo íntimo, utilizando do recurso da oração, nós nos conjugamos, como agora nessa reunião, num esforço extraordinário. E vamos usar do recurso da oração. Prece. Buscar uma conexão com o Senhor, que não está lá, Ele está aqui. Aí o Pai é nosso. Porque o caminho é um caminho que todos nós vamos percorrer. E juntos podemos percorrer com muita facilidade. Não é com facilidade. Nós podemos, com mais desenvoltura, quando você caminha de mãos dadas. Quando você se dá para o semelhante. Não é esperar que o outro se entregue ou se dê. É você. É um movimento que tem que partir daqui. Então aí Deus é o Criador do universo. Então esse Deus, nesse momento, é Deus de todos. Mas quando a conversa ela é individualizada, o seu Deus é diferente do Deus da sua companheira. O meu Deus é diferente do Deus da Sony. Cada um de nós temos um Deus diferente. Pegou, seu Murta? Vou explicar. Nós não estamos com pressa, não. Porque a relação do filho, a relação do espírito, quando é a relação do espírito com Deus, costuma ser uma relação intelectual. A relação é diferente quando ela se dá entre o filho e o pai. Quando a relação é entre o filho e o pai, ela é uma relação que envolve tanto o entendimento do filho, que reconhece no pai aquele que é o responsável, o criador, não é? O mantenedor, etc., como também existe uma relação de sentimento. Sentimento. Eu vou explicar. Pra vocês verem aonde que a Dora me levou. Tudo por causa do Colégio Tiradentes. Mas vamos lá, Dora. Esqueci até o Livro dos Espíritos, mas isso é importante. Vocês já perceberam como é desafiador lidar com a desencarnação de um ente muito querido? Não é desafiador? Por quê? Ah, Carlos Alberto, por quê? Porque a gente gosta, etc. Tudo bem.
Vamos tentar aprofundar isso. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você vai criando elos que se tornam elos vitais. Porque você não lida só de espírito A com espírito B. Você vai trabalhar em nível do ser espiritual. Então, tanto o A trabalha com matéria, quanto o B trabalha com matéria numa relação, não é assim? Então, existe uma troca energética também numa relação. Eu não falei que é matéria, não é energia, é luz coagulada, lembra dessa história? Então, uma relação, o espírito vai intercambiando com tanta propriedade, com tanta intensidade com o outro, que passa a haver uma chamada reciprocidade. Oi? Uma simbiose, um tipo de simbiose, uma troca que vitaliza, que alimenta. Quanto mais intenso isso acontece, mais define uma aproximação. E nessa troca, os nutrientes passam a se tornarem quase que imprescindíveis. Quase que imprescindíveis. Aí, quando o indivíduo desencarna, por exemplo, ou ele sai do contexto, sai da relação, o vazio que fica é um vazio que, por mais que a razão diga assim, para o espírita isso é complexo, viu, Gerson? Complexo. A razão está dizendo assim, mas ele não morreu. Ele desencarnou. Mas a ausência, pegou? A ausência é algo que não vai ser só a informação, o recurso suficiente para que o indivíduo não sinta o vazio. Pegou lá? Isso é um assunto que a ciência, até os estudiosos, os psicólogos, a turma espírita aí que tem mais competência do que a gente, tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Porque a gente sabe que cada espírito é uma individualidade. O pai tem 10 filhos, são 10 individualidades diferenciadas, não são? Nós não herdamos as questões morais dos nossos pais. Você não herda índole, você não vai herdar caráter, você não vai herdar sentimento, você não vai herdar a bagagem espiritual do seu pai. Não vai. Mas energeticamente, e eu vejo poucos espíritas falando desse assunto, energeticamente você herda algumas expressões comportamentais. Pegou, Gisele? Comportamentais. Extraordinário isso. Extraordinário. Até o jeito de mexer a cabeça, quando há uma interação muito grande entre os seres. Você não herda. Você não herda as expressões. Você herda a genética. Ok? Então, tendências, uma série de tendências, a sua estrutura, o código genético, a ciência explica isso com muita tranquilidade. E cada vez explicita isso com mais detalhes. Mas a interação espiritual, ela repercute no espírito durante muito tempo. Estou falando entre pai e filho? Mas entre marido e mulher também. Entendeu? Entre irmãos, quando? Muito próximos. Por isso que existe uma lei espiritual. Emmanuel dá uns toques sobre ela, mas o Emmanuel passa. Porque a mente de Emmanuel é brilhante. A gente aqui não consegue acompanhar e acha que ele leva para o lado religioso. Mas porque ele conhece de evangelho. E não é evangelho, ele não conhece aqui de exegese, ficando citando texto. Ele conhece como funciona a evolução aqui dentro do evangelho. Então, vou voltar.
O Emmanuel fala, por exemplo, em alguns textos sobre vinculação. É uma lei. E existe uma outra lei chamada desvinculação. Então, sempre no movimento espiritual, nós estamos fazendo as nossas escolhas, e essas escolhas criam repercussões, vínculos. E todos os nossos vínculos, eles serão um dia convidados para um movimento contrário. Então, se você se vincula, você amanhã se desvinculará. Muda de assunto, não volta com a reunião nunca mais, porque eu morro com ela, não abro mão dele. Desencarno e vou ficar junto dela, dele. Mas não, filho. Não é assim que funciona. Aí eu vou brincar com os casais de namorados, que temos muitos aqui. Aproveita. Viva esse momento com muita qualidade. Não deixe de levar rosas para ela. Não deixe de oferecer rosas para ele. Ah lá, ele gostou, até piscou. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Vocês sabem que eu brinco, é só para quebrar. Porque amanhã eu não sei qual é o caminho que eu vou percorrer. Então, aonde que há uma vinculação, essa vinculação tem muito a ver com esse mecanismo que os espíritos estão falando sobre matéria. Mas não é só a matéria conhecida. Quando fala-se de fluido cósmico universal, a gente entra até nesses desafios de falar de tabela periódica, divisibilidade de átomo e etc. Aí vai para a quântica. Ótimo! Mas costuma ser uma perda de tempo, porque, na realidade, nós temos que ter um olhar para além. Nós precisamos de estudar como é que acontece essa relação. E por que Deus está em tudo? Tudo está em Deus. Eu não sou partícula de Deus, eu não sou parte de Deus. A matéria não é parte de Deus. Mas nós fazemos parte de um grande todo. Nós fazemos parte de um mecanismo espiritual que nós precisamos caminhar muito para conhecer ainda. Entendeu, seu morto? Por isso que o senhor ou o indivíduo espiritual, ele tem uma concepção do universo, ele tem uma visão do Senhor Criador de acordo com a possibilidade dele. Por isso o seu Deus é diferente do meu. Se eu for na religião, o fanatismo leva o homem à intolerância. O fanatismo leva o homem à intolerância. Observemos o que nós estamos vivendo agora. Essa onda de terrorismo, não é? Que está deixando o mundo inteiro assustado. Não é? Como que uma pessoa, em nome de um ideal, chega num ponto, não vou falar do ponto de tirar a vida do outro, não. Vou chegar, aí todos já sabemos o que é certo e o que é errado. Chega no ponto de explodir a ele mesmo. Isso é o grau máximo da loucura. Tirar a vida do outro, você pode tirar, depois você vai responder. Agora, tirar a própria vida é o grau máximo de loucura. É atentar contra os princípios da natureza divina. Entendeu, senhor? Agora, o indivíduo que faz isso, ele está se apoiando num Deus que está lá do lado de fora. E que ele vai continuar procurando esse Deus até cansar, porque não existe esse Deus. Esse Deus não está lá fora.
O Deus que nós estamos acostumados a procurar é Deus de religiosos. É Deus de religiões. É Deus que está lá na frente legislando, punindo, privilegiando. Ele gosta mais de uns em detrimento dos outros. Esse Deus não sustenta a fé. Ele pode enganar o indivíduo durante um tempo. Mas há de chegar o momento do despertamento. E costuma ser por causa da bomba. Pegou lá? Então o assunto é um assunto tão extraordinário, porque a gente caminha aqui falando da questão 26, 27. É isso, Dora? 26 e 27. A gente percebe que existe uma tendência desses textos a nos projetar para uma área muito árida, mas ela é necessária, por isso que a gente passa por ela de uma forma cuidadosa, porque não é o objetivo nosso entrar em determinados mecanismos, a não ser ilustrar o nosso entendimento doutrinariamente, incentivando vocês a estudarem Allan Kardec, porque se não estudar Allan Kardec fica difícil. Agora, esse estudo, se eu for implementá-lo com riqueza de detalhes na nossa reunião, eu perco o sentido, eu vou deturpar o sentido espiritual dessa reunião. Entenderam? Porque nós estamos aqui, acima de tudo, para entender qual é o desafio nosso agora, à luz da doutrina espírita. Nós precisamos de entender que tipo de matéria que nós estamos lidando com ela. Nós precisamos de perceber o grau de ignorância nosso diante de coisas que são importantes a gente entender nesse momento. Então vocês se lembram que eu falei do cunhado da companheira? O problema dela é o cunhado. Aí ela veio para a casa espírita, veio reclamar, está sofrendo. Aí qual que é o papel da doutrina espírita? Falar do cunhado? Não. O cunhado é uma ótima pessoa. Não, porque você não conhece ele. O cunhado é uma ótima pessoa. O cunhado é filho do mesmo Deus que é o nosso pai. O cunhado é nosso irmão. O foco nosso na casa espírita não é o cunhado. O foco na casa espírita é a doutrina espírita. E tomara a Deus que a companheira que veio falar do cunhado perceba que ela pode sair dessa treva. Se ela buscar na doutrina espírita chave, recurso, para ela abrir o entendimento dela. Porque se ela assim proceder, daqui a pouco ela vai voltar lá na casa dela e dar um beijo no cunhado. Agradecer ao cunhado porque foi o cunhado o instrumento para que ela perceba a vida sob uma outra ótica. Então o adversário de hoje, a treva, o materialismo, vamos falar do materialismo, porque aí vai ficar fácil. O materialismo que nós vivemos nesse momento, quanto sociedade, se você analisar sobre uma ótica religiosa, ele é anticristo. Anticristo. Muitos que estão no poder em muitos lugares por aí, vestem de vermelho. A toga de Satanás. Não tem nada a ver com o partido do PT, não, tá? Deixa eu explicar, porque senão alguém vai falar que eu sou anti-PT. Não, aqui nós não discutimos política. Mas, coincidentemente, é assim que se apresenta a besta apocalíptica. Basta estudar os textos. Basta ver a cor, a capa dos cardeais. Daqueles que se fizeram imperadores e deturparam a mensagem do Cristo. Pegou lá? Então, o materialismo, a besta apocalíptica, a Babilônia dos tempos atuais, o símbolo de Roma, é tudo complicação. Representa complicação. É o demônio mesmo. Não se preocupe. Agora, observemos um fato. Estudando a evolução, estudando a doutrina espírita, com tranquilidade, nós vamos observar que a treva,
As dificuldades existem, não é mesmo? Porque elas representam a ignorância de quem está envolvido com elas. Então, se você for fazer uma entrevista com Paulo de Tarso agora, se nós buscarmos aqui nesse momento, pedirmos a presença de Allan Kardec entre nós, o mentor desta casa, Allan Kardec, ele vai olhar para o mundo e dizer assim: vamos representar Jesus. Como que nós iremos representar Jesus? Semeando a paz. Semeando a paz. E você vai semear a paz aonde a paz é soberana? Você vai semear a paz aonde há guerra. Agora, quem semeia a paz é pacificador por excelência? É um anjo? Ou, na realidade, é alguém que necessita da paz íntima? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, amai-vos. E depois instruí-vos, que na realidade não é instrução cognitiva. Kardec era educador. Quando ele fala instruí-vos, na realidade ele está dizendo educai-vos. Nós temos que atualizar esse texto. Porque instrução, você pode se instruir com um livro. Você pode se instruir com a doutrina espírita. Você pode ler todos os livros, falar de qual é sorteado. Isso não tem validade espiritual. Educação é a proposta da doutrina. O que é a educação? Educação. O que é educação? Como é que é seu nome? Luana. Eu respirei fundo aqui. Porque esse assunto é extraordinário. Eu poderia citar de memória. E eu não estou falando isso com irreverência, não. Mas eu vou fazer didaticamente o que deveríamos fazer sempre. Eu vou abrir aqui a questão 685 do Livro dos Espíritos. Comentário de Allan Kardec. Para conceituar para todos nós. Kardec diz assim, só um pouquinho. Ele vai falar assim. 685, aqui na mão. Está dizendo assim, é dentro da lei de trabalho, ok? Ele termina a lei do trabalho com o seguinte comentário: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a falta de trabalho assume proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Ponto. Aí chega aonde que eu queria. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. 2 pontos. Eu me refiro à educação. Isso não está no texto, não. Eu que estou colocando como Kardec estivesse falando para você. Eu me refiro à educação. Continuando. Não a educação intelectual.
Mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros. E sim, a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria hábitos. Uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A educação não é conhecimento. Conhecimento, vamos dizer assim, é um departamento. A instrução é uma antessala, uma antevéspera da educação. Por isso que Paulo de Tarso diz assim: a ciência incha, o amor edifica. Paulo de Tarso, como um profundo conhecedor da psique humana, está dizendo que não adianta você teorizar. Porque a teoria sem aplicação, ela vai ser como aquele elemento que cai, não aplicado, cai em desuso. Se você colocar um peixe num lugar sem luz, vai atrofiar os olhos do peixe. Como existem esses peixes que ficam em regiões cavernosas, né? Sob água. Já viu? Sem luz, eles não têm os olhos. A natureza não vai se despertar para essa desenvoltura. Então, quando os espíritos falam de educação, é uma proposta de formação de caracteres, de definição de hábitos. Por isso eu vou dizer uma coisa importante para a gente. Prestem atenção nisso. Jesus diz no Evangelho assim: não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Nós não falamos da treva? Você está vivendo uma dificuldade. Você está percebendo que tem treva. Lembra da dona, a senhora com o cunhado dela? O nosso drama é com a família, nosso drama é com a parte econômica, é com a parte espiritual, é com a mediunidade, é com carências afetivas. Seja o drama que for. A carência, a ausência do ser que partiu, não importa. Vamos colocar tudo dentro de um contexto de uma grande nuvem que está dificultando a penetração da irradiação solar, da luz solar. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Capítulo 14 do Evangelho de João. Enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, aquele que virá em meu nome, dizendo muitas coisas, vai falar muito mais coisas do que eu vos disse, porque agora vocês não podem suportar. Fiz uma adequação no texto, porque não está escrito assim. Vós não podeis suportar. Então, ou seja, a revelação divina, ela vai nos visitando de uma forma muito sutil, para dizer assim: meu filho, não é bem assim, meu filho, tem de bom ânimo, vinde a mim, meu filho. A consciência que vai dizendo: calma, não é por aí. Porque você não consegue, o indivíduo não percebe, porque ele está, é como se ele estivesse envolvido por uma grande bruma na manhã, né? A bruma. Kardec usa muito a bruma, né? Aquela névoa que dá pela manhã, né? Que ela vai se dissipando a partir do instante em que o clima vai favorecendo para que os raios solares sobreponham. É isso? Pulverize. Olha que interessante isso. Então, os raios do sol não vão vão adentrar rasgando o seu entendimento de uma hora para outra. Os espíritos trabalham conosco de uma forma muito sutil, muito carinhosa. Porque quando você se sente envolvido, consolado, fortalecido, dentro do ser brota, dentro dessa alma divina,
que está dentro de você, a perfeição está dentro de você. A perfectibilidade está dentro de você. Aí você vai buscando nesses recursos que a natureza te oferece, elementos para você sair e falar assim, pô, mas tem muita nuvem aqui. Eu tenho que sair disso. Os espíritos não vão liberar. Os espíritos não vão chegar aqui com uma varinha mágica e acabar com os seus problemas. Eles não podem fazer isso. Jesus não virá aqui para resolver as suas questões de ordem pessoal. Aí quando você vai se movimentando, aí naturalmente a verdade vai começar a bater na sua intimidade. Conhecimento. Conhecimento livresco? Pode ser, mas ele é só um detalhe. É o conhecimento da vida. Por isso é que eu digo, vocês sabem disso. Você não aprende espiritismo só aqui no Livro dos Espíritos. Espiritismo você vai aprender dentro da sua casa. Espiritismo você vai aprender na hora dos desafios. Não foi o que você me contou hoje? Nó, Casalberto, como é que os espíritos me ajudam? Não foi a sua expressão? Aí eu disse para você, só você não sabe. Como falam os católicos, da missa. Não, o terço. Sonia desatualizou, coitada. Ela já foi católica, ela quis esquecer tudo. Do terço, como é que é? Da missa você não sabe o terço. Não é porque ela fala não sabe a metade, é o terço. É o terço, é o menos que a metade. Isso é com muito carinho que a gente está falando. Né? Porque Sonia, por exemplo, já descerrou o terço assim, milhares de vezes, né, Sonia? Em outras vidas, para não dizer adora. Olha como é que as duas são parecidas. Mas então, revelação do passado. Todo mundo no mosteiro lá rezando para ver se as coisas melhoravam. Mas era uma frustração. Ai, meu Deus, não aguento mais orar. Eu dava tudo para estar lá fora. Saltitante pelos campos. Né? Mas estou aqui. Né? Mas foi bom, porque aí segurou um pouquinho a onda, preparou, organizou a mesa, disciplinou, depois reencarna. Reencarna para enfrentar estes desafios nossos da vida. Aí, vamos voltar ao seu conhecimento. Aí a vida vai te mostrando. Poxa, como os espíritos nos ajudam. Você leu num livro e agora você está tendo um reflexo disso na sua vida. Pegou? Então, o conhecimento é a porta de entrada. Mas não é só o conhecimento da informação, é a da prática, da vivência. Quem já passou pela dificuldade, não esquece essa dificuldade. Vocês sabem que vou ficar mais velho, vai ficar repetitivo, né? É natural, né? Não sei se isso me consola, mas eu falo isso, repito. Quem já passou fome? Toda vez que o prato, que ele estiver servindo o prato, ele vai lembrar disso de alguma forma. Vai ou não vai? Já passou fome, Marcão? Mais ou menos, né? Você é espírito privilegiado. Pegar lá, quem já teve aquela doença, na hora dos foguetes, não, peraí, tem que ir devagar. Não é assim? Quem já teve uma dificuldade no relacionamento, na hora de fazer presepada, não. A consciência fala assim, cuidado, deixa para lá. Melhor não. Por quê? Ele leu no livro? Ele aprontou lá atrás? A vida respondeu? Tomou chicotada para tudo quanto foi lado? E agora está lutando para se manter firme. Lembra o que eu falei? Aqueles que estão pacificando não são os anjos, porque os anjos, os espíritos mais evoluídos já pacificaram, já deixaram um manancial na história da humanidade do que vem a ser pacificação. Jesus pacificou. Ele amou.
Ele deixou o recado. Os discípulos compreenderam? Os discípulos foram informados. Eu estou falando uma linha didática, tá? Isso é pedagógico. Os discípulos foram informados, porque eles viram, assistiram. O que Jesus estava fazendo é como se eles estivessem aqui conosco agora lendo o Evangelho. E Jesus, não é? E Jesus falou para os discípulos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Essa passagem aqui, que nós intitulamos, ou melhor, Emmanuel intitulou como chamamento divino, o chamamento agora para o discípulo não é aquele: vinde a mim que está cansado, sobrecarregado. Não. O chamamento divino agora é o seguinte: sai depressa pelas cidades, pelas ruas, pelos bairros. A especificidade aqui, ó. Pelas ruas, pela cidade. E traze aqui quem? Os pobres e aleijados e mancos e cegos. Sai e vai trabalhar. Você já aprendeu comigo. Faz de conta que eu sou Jesus. Pegou bem? Não. Faz de conta que eu sou Jesus. Os discípulos estão aqui. Aí Jesus ensinou para eles. Jesus fez o quê? Ele saiu pelas ruas, não saiu? Ele não foi pelos bairros? Ele não atendeu pobres, aleijados, mancos e cegos? Ele não fez isso? Aí ele falou para os discípulos: agora saiam vocês. Porque se vocês foram informados... Olha o Marcão inspirado aqui, ó. O Marco... Estudar evangelho é assim, cada um vê um ângulo. O Marco já me chamou a atenção e eu pulei. Sai depressa. Sai depressa. Por quê? Por que o depressa? Dr. Bezerra de Menezes usa uma expressão que sempre a gente conjuga. Existem situações que são urgentes, mas não podem ser apressadas. Isso é um pensamento. Esse depressa aqui, ele tem uma conotação de urgência. Tá? Senão eu morro aqui na palavra. Porque o depressa aqui pode subentender precipitação. Não. O depressa aqui é no sentido assim, olha, a oportunidade está aí. Hã? Sem demora. Mas, se tiver que planejar, organizar, e isso te tomar tempo, primeiro planeje. Porque senão você vai sair perdido. O pobre pode ser meu cunhado. Oi? O pobre pode ser meu cunhado. O pobre pode ser o meu cunhado. Você está dizendo isso, não é? Daquela pessoa lá, né? Ou cego, aleijado. Mas eu posso ir mais fundo, então? Ao invés da gente falar quem é o pobre, quem é o aleijado, quem é o manco, quem é o cego, por que a gente não faz um movimento diferente? Vamos estudar evangelho é assim. Vamos entrar para dentro do versículo? Vamos entrar para dentro do versículo? Porque a voz, o comando está dizendo, vá, você tem uma tarefa a fazer. Agora, a gente sabe que o reino de Deus, ele não é conquistado lá fora, não é assim? O reino de Deus não é conquista íntima. Então, nós temos que trabalhar para a nossa reforma íntima, certo? Então, como que você vai se reformar? O íntimo aqui está representado na rua, no bairro e na cidade. Então, o seu íntimo, ele tem departamentos. Ficou claro? Então, no seu íntimo, existem aspectos que estão localizados ali, numa rua. Não é? Tem uma amplitude maior, está envolvido com a comunidade. Isso é seu íntimo. Ou seja, você tem responsabilidade com você, o seu progresso espiritual. Ou seja, você sintonizar com a lei de evolução. Guardem isso. Uma coisa é falar que existe uma lei de evolução. A outra coisa é a gente falar do progresso.
Porque a evolução é uma lei natural. Agora, progredir na lei natural depende da escolha de cada um. Então você tem, como eu, como todos nós, que implementarmos um regime para mudar, para sair para trabalhar, não com o foco do quem, mas trabalhar na necessidade que está dentro de você. Escuta o que eu estou dizendo. Então, pobre, aleijado, manco e cego, sou eu. Pegou? Sou eu. Porque, olha para vocês verem que interessante. O pobre, ele representa o que para nós? Não é aquela condição de escassez? E no Evangelho a gente não está focado em pobrezas ou riqueza material. Por quê? Pobreza ou riqueza? A situação econômica do indivíduo faz parte do planejamento espiritual dele. Se você for lá naquela região insalubre, onde tem os indivíduos vivem na mais completa miséria, e quiser ir lá e tirar eles daquele núcleo para trazer para uma outra realidade, você estará agredindo um processo evolutivo deles. Não se assuste, não. Tem espírita por aí que vai fazer visita nas comunidades. Eu posso dizer por experiência, né? Saudade daqueles tempos que dava, né? Aí tinha uns que ia com a gente, neófito, chegava lá, pô, mas o pessoal aqui é muito porco. Nem escovar dente. Isso é na minha época, né? Porque hoje a comunidade tem até antena parabólica, mas na minha época a comunidade era realmente carente. Hoje tem celular, né? Você vai na comunidade, tem cada carro 0 bala, assim, estacionado. Fantástico. É progresso, né? Bom, é preferível comprar o carro do que melhorar a casa, mas tudo bem. Vamos lá. Aí, o indivíduo chegava lá, mas que pessoal, aqui é muita miséria, nem escovar dente eles escovam. Olha, não tem um sabão nessa casa. Aí, na semana seguinte, a gente ia lá fazer a visita e costumava o indivíduo levar uma sacolinha. Pasta de dente, shampoo, sabonete. E os indivíduos que estavam lá nem se manifestaram como carentes daquele produto. Pegou aí? Pegou o que eu estou dizendo? Uma coisa é você oferecer quando te pedem, né? A outra coisa é você querer invadir a história do outro, se julgando um missionário que vai resolver o problema do mundo. Tem contradições nisso aí, né? Porque tem situação que o indivíduo está acamado, ele não sabe nem pedir o passe. Você pode ir lá e pedir o passe. Mas vocês estão entendendo? Oferecer o passe, né? Ou até dar o passe sem ele saber. Quantas vezes a gente vai no hospital? Outro dia eu estive no CTI aqui, fui visitar um pai de uma amiga nossa. Chegou lá, consegui entrar, foi uma luta, né? Chegou lá, eu fui no quartinho, lá no espaço que o senhor estava, já até desencarnou. Fui lá, cumprimentei ele, muita dificuldade, cheio de aparelho, dei o passe nele, eu vi que ele ficou feliz, porque a gente tinha uma relação muito legal. Aí, fiquei ali 3 minutos com ele. Aí está lá a família, aí eu fui sair, aí me seguraram. Onde você vai? Você me chamou aqui para quê? Não foi para cuidar um pouquinho aí do seu pai? Foi. Ok, tem outros pais ali. Dei tchau e fui para os outros piombos lá. E obviamente que eu não ia chegar lá dar passe, com um monte de enfermeira, né, médico passando para um lado e para o outro, eu vou lá, ficar igual, exorcizando, um teatro extraordinário. Aí é diferente, eu chegava lá, olhava, mentalmente eu estou oferecendo um recurso de carinho, estou desejando alguma coisa de bom. Agora é outra coisa eu chegar lá, querer tirar o indivíduo do aparelho, o que vai acontecer? Vocês vão me chamar de maluco. O que você está querendo dizer com isso? Que eu tenho que entender que a pobreza é a pobreza moral. E se Jesus está dizendo, vai cuidar da pobreza, é a pobreza minha. É a minha pobreza moral. Quem está aleijado
deformado moralmente sou eu. Se eu estou manco, se eu estou cego, que é a pior doença do espírito, é a cegueira. Nós não falamos? A luz, a verdade, acabando, trabalhando para que não haja ignorância. Então a cegueira aqui não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. O indivíduo que acha que sabe tudo. Assiste, por exemplo, uma palestra espírita e fica assim, não, mas isso eu não concordo. Olha lá o comportamento dele. A maioria, escuta o que eu estou dizendo, a maioria de nós nos comportamos assim. É tão diferente se você falar assim, o que esse moço está me falando? Ele está me dizendo alguma coisa. Esquece dele se você não tem afinidade, porque é natural, né? E tem uns também que não tem habilidade, cansa mesmo. Não sei como é que vocês dão conta. Né? Mas presta atenção que ali está vindo um recado. Ali está tendo uma notícia. Pegou lá? Do mesmo jeito que a sua mulher, quando estiver conversando com você, está te dando uma notícia. Ela não está sendo médium? Ela está dizendo para você, urgência. Como afirma Paulo de Tarso, desperta tu que dormes. É o Cristo, é a vida, é a qualificação. Mas aí, seu Murta, eu não sei como é que eu vou lidar com essa cegueira, com essa dificuldade minha. Então eu preciso do livro, eu preciso do amigo, eu preciso do conselho, eu preciso de uma reunião como essa, por exemplo, como tantas outras, na casa espírita que você se afinizar, vai lá. Se você não dá conta, graças a Deus nós transmitimos pela internet, tem os vídeos. Mas não se acomode, vai na casa espírita que é diferente. Tem muitos companheiros, amigos que moram em regiões que não tem centro espírita. Eles transformam uma transmissão dessa, um vídeo desse, numa verdadeira assembleia espiritual nos seus lares. E os espíritos aproveitam para ionizar, limpar, sanear. É um banho de loja. É um banho de casa, né? Quando o indivíduo está sintonizado. Agora, muitos de nós estamos acomodados. Hoje tem trânsito. Hoje é sexta-feira. Linha vermelha, onde que é linha verde? Não vou na FEAC, não, muito difícil. E quando tem feriado? E quando tem festa? Não tem problema, a gente vai, depois eu assisto o vídeo. Gente, dica de amigo. Eu estou falando para os espíritas. Agora é para os espíritas. É óbvio que tudo tem bom senso, né? Mas não deixa de ir na casa espírita, não, porque ela faz um bem, né? Porque aqui eu vou sentar do lado de quem está coxo, como eu. Eu vou estar trocando experiência com quem está aleijado, como eu. Todos nós estamos no mesmo barco. Aí na casa espírita a gente vai falar assim, uma vez por mês, vamos lá em Sabará, Esse mês eu vou, hein? Pode me cobrar que eu vou. Se Deus quiser, vamos lá ver a Cidália, lá no Abrigo Teresa de Jesus em Sabará. Ver as velhinhas. Ver aquelas pessoas da comunidade que tem a reunião do Evangelho. Esse mês você podia ir. Não, você vai em janeiro. É um convite que eu faço. Vamos lá. Porque a gente fica ali numa tarefa, 40 minutos, 1 hora, do lado daquela pessoa que está abandonada. Aí quando você está do lado de alguém que está pobre, manco, sabe? Aí a gente tem a oportunidade de verificar a vida da gente é muito boa. E que Deus abençoe a todos. Ninguém está destituído de apoio, órfão de presença espiritual. Aí a gente fica tão comovido, a gente fica tão envolvido, porque você fala assim, puxa vida, o que significa vir aqui uma vez por mês? Isso para mim não é nada. Agora, é tão comovente, que quando você chega na sua casa, que você vê, você olha para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para as pessoas que estão convivendo com você, numa boa, você fala assim, puxa vida, e se acontecer com eles?
O que será de mim? E quando acontecer comigo, o que será da minha pessoa? Aí a gente deixa de ser um pouco arrogante. Aí o nosso comportamento deixa de ser egoísta. Eu vi um depoimento hoje que eu fiquei assim, comovido. Comovido. Uma criança me dizendo, quando alguém desencarnou, essa criança disse, mas eu não consegui chorar. E eu vi um monte de gente chorando. E eu tinha certeza que não existia motivo de chorar. Porque fulano de tal não morreu. Pensei comigo, puxa vida. Isso é um espírito que está em franco processo de educação. Que não aprendeu porque leu, porque alguém contou. Isso é lucidez espiritual. E essa lucidez espiritual, meus queridos amigos, é que nós só estamos procurando e vamos implementar, já estamos implementando, gradativamente, a partir do momento em que a gente atende esse chamamento divino. E a gente passa a trabalhar para que a luz resplandeça. Seu Gino, seu Murta, melhor. Queria dizer para o senhor que quando nós estamos em comunhão de pensamentos, com desejo de acertar, Deus é Deus de todo mundo. Agora, quando eu estou pensando só em mim, o Deus meu é diferente do seu Deus. Pegou agora? Ficou claro agora? Então Jesus disse, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes na hora da morte? O Deus dele era completamente do Deus que ele falava para a gente, porque o nosso Deus tinha que ser um Deus que nos colocasse no colo. O Deus dele é um questionamento simbólico, porque Deus não abandonou ele, ele estava em comunhão com Deus. Ele estava dizendo assim, essa minha relação, essa hora agora do sacrifício, do testemunho, é até um direito nosso de falar assim, meu Deus, onde que o Senhor está? Pegaram lá? Isso é simbólico, porque na hora que tu for desencarnar, vamos falar da desencarnação, todo mundo até balança na cadeira. Na hora que tiver que fechar, baixar a tampa, é assim que fala? Fechar, trancar o caixão, fechar o paletó de madeira, esse pessoal faz piada, brasileiro faz piada até com coisa tenebrosa. Olha para você ver. Na hora que chegar o momento do nosso testemunho, gente, somos nós com Deus. Pegaram aí? Não será nós com o irmão, com mulher, com parente, com filho. Somos nós com uma realidade extraordinária, que é a realidade espiritual. Por isso que uma reunião espírita não pode ter outro objetivo de passar pela matéria, mas nos apontar o caminho do Espírito. Nascimento, crescimento, morte, ressurreição. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida eterna. Que Jesus, que a espiritualidade, Allan Kardec, o Espírito de verdade, o Consolador prometido, possa encontrar nos nossos corações aquela casa de portas abertas, para que a gente possa perceber que esse momento é um momento extraordinário para a nossa evolução. Eu vou deixar uma mensagem final. Estava no consultório médico hoje cedo, me deparei com o Estado de Minas, saudades do tempo que eu li Estado de Minas, trabalhava até em banca de jornal, a capa do jornal Estado de Minas, 2016, o ano da lama, em cima, o resultado
dessa catástrofe ambiental das mineradoras, que representam o homem focado apenas na matéria, em detrimento de uma série de coisas. Embaixo, o Senado, a Câmara vazia. Então foi lama, dejétil, que nós vimos acontecer no nosso Brasil, no ano de 2016. Os Espíritos têm nos orientado a não sintonizar com a lama, mas as lamas estão passando na porta da casa de todos. Ao invés de acusar, vamos sair empreendendo um projeto de responsabilidade no qual possamos dizer para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E vamos sair cônscios que Minas Gerais é o estado que tem a função de ser o estado a irrigar esse planeta, esse país. Por isso que aqui é o estado que foi escolhido geograficamente, geologicamente, para oferecer a sustentação da bacia hidrográfica desse país. Um estado de tradição filosófica, de compromissos na área política, econômica, social, que Minas Gerais possa continuar oferecendo poesia, esperança e a água limpa do Evangelho para o nosso querido Brasil. Mineiros, não nos esqueçamos, o nosso compromisso é com Jesus. Por isso aqui reencarnou espíritos como Eurípides Barçanufo e Francisco Cândido Xavier. Não foi por acaso. Por isso que a doutrina espírita em Minas Gerais tem essa missão de falar sobre o Evangelho. Que possamos pegar essa água oferecida por Jesus para a mulher samaritana, bebê-la e não esquecer jamais. Ó Minas Gerais, quem te esquece, quem te conhece, não esquece jamais. Muito obrigado aos inconfidentes, espíritos compromissados com esse estado, que hoje nos fizeram uma visita muito carinhosa. Especificamente o nosso querido Juscelino Kubitschek. Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um bom final de semana e que na próxima semana estejamos juntos para divulgar a doutrina e o Evangelho. Muito obrigado.